uma semana de aula, mais uma semana de aprendizado. E eu sou a professora Rayane Moro Genizelli e hoje nós vamos falar de equação do segundo grau. E quando nós falamos em equação de segundo grau, nós falamos de um polinômio que ele tem grau 2, ou seja, ele tem uma variável, uma incógnita, que é o x elevado ao quadrado. E o a, o b e o c nós chamamos de coeficientes. Na verdade, quando nós falamos de uma equação do segundo grau, nós falamos de uma equação que tenha a de x ao quadrado mais b de x mais c igual a 0, tá bom? E vamos ver alguns tipos de equação do segundo grau. Equação do segundo grau, ela pode ser completa, quando nós temos o valor do coeficiente, o valor do coeficiente de A, de B e de C, sendo que o de A, ele tem que ser diferente de 0. E aí nós temos como exemplo aqui, 2x ao quadrado mais 4x menos 6 é igual a 0. Esta é uma equação do segundo grau completa. Nós temos o valor de A, que é sempre o que acompanha o x ao quadrado, ó. No caso aqui o nosso valor de A é 2. O valor de B, que é sempre o que acompanha o x, ó. No caso aqui o nosso valor é 4. E o C, que é o número sozinho, que aqui no nosso é o menos 6. Tudo isso igual a 0. Ó, o A vale 2, o B vale 4 e o C menos 6. Outro exemplo de equação do segundo grau completa é x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. Professora, mas não tem nenhum número que acompanhe o x ao quadrado. Mas como ele é um valor que existe, digamos, vamos chamar esse x ao quadrado de abacaxi, ou seja, quantos x ao quadrado tem ali? Quantos abacaxis eu teria ali? 1. Então, o valor desse coeficiente de A, que acompanha o x ao quadrado, é 1. O B seria menos 5. O B é aquele que acompanha o x, e no nosso caso aqui, nós temos o menos 5. E o C é o número solitário, então ele é o 2 ou mais 2, tá bom? Agora, quando a equação do segundo grau, ela é incompleta, ou seja, se ela é incompleta, quer dizer que está faltando ou o valor de B ou o valor de C. Se estiver faltando o valor de B ou C, quer dizer que o B vai ser igual a 0 ou o C vai ser igual a 0. 2x ao quadrado menos 4 igual a 0. Quem seria o coeficiente A? Note que o A sempre vai ter, tá? Mesmo ela sendo incompleta. No nosso caso aqui, quem acompanha o A é o x ao quadrado, então o A vale 2. O B é aquele que acompanha o x. Eu tenho algum x sozinho ali? Não. Então, eu sei que esse coeficiente, o B, vai ser 0. E o C, que é o número sozinho, é menos 4. Então, tá ali representado C igual a menos 4. Outro exemplo vai ser menos x ao quadrado mais 3x igual a 0. Nesse caso aí, o x ao quadrado, ele está sozinho, mas eu sei que ele vale por uma coisa só, como eu disse anteriormente, como se fosse um abacaxi. No caso ali, seria o A valor de menos 1, porque tem um sinalzinho negativo na frente. O B é o que acompanha o x. No caso ali, então, nós temos o x, ó, o B seria 3. E o C é um número sozinho. No caso, nós não temos, então, é o que está faltando
Para ser incompleta, o C vai ser igual a 0. E o último exemplo, nós só temos x ao quadrado igual a 0. Lembrando que o x ao quadrado é o que acompanha o A. Então, será uma coisa só. Nesse caso aqui, o A seria 1. O B, como eu não tenho, que é o que acompanha o x, vai ser 0. E o C, eu também não tenho, então também vai ser 0. Muita atenção que os valores dos coeficientes nunca vai ser 0 o valor de A. Por quê? Porque se o valor de A ele for 0, quer dizer que ela não é uma equação do segundo grau, tá bom? Então, o valor de A nunca vai ser 0. E aí, agora nós vamos resolver equações do segundo grau. A resolução de uma equação de segundo grau ocorre quando a gente encontra as raízes dela, ou seja, os valores de x. E nós podemos resolver essa equação por distribuição, por igualdades, principalmente quando elas são incompletas. Método de solução para equação do tipo a de x ao quadrado igual a 0. Ou seja, nesse caso aí, eu só tenho o valor de A. Tanto B como C vai ser igual a 0. Vamos lá para o nosso exemplo? X ao quadrado menos 9 é igual a 0. Nesse caso aí, nós temos o valor de C, mas o que nós vamos fazer? Vou transformar esse x ao quadrado, vai ser igual a 0, o mais 9 passou para lá, ó, trocando de sinal para menos 9. Então, ficou x ao quadrado igual a 9. Mas eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Para mim encontrar a raiz dessa equação, eu só quero saber o valor de x. Então, para me resolver, eu vou ter que colocar o x ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Se eu coloquei a raiz de um lado, eu vou colocar a raiz do outro. E vou cortar esse quadrado. Quando eu corto esse quadrado, eu tiro ele dentro da raiz, ó. Então, x vai ser raiz quadrada de 9 mais ou menos 3. Mas, professora, por que é mais ou menos 3? Voltando lá na nossa matéria de potência. Mais 3 vezes mais 3, mais com mais. 3 vezes 3, 9. Menos 3 vezes menos 3 é menos com menos, mais 3 vezes 3 também é 9. Então, automaticamente, a raiz quadrada de 9 pode ser mais 3 e menos 3. Preste atenção que ela vai ter duas respostas. O valor é o mesmo, mas os sinais diferentes. Nesse caso aqui, nós vamos dizer que x' é igual a mais 3 e x duas linhas é igual a menos 3, tá bom? E quando eu tenho uma solução para a equação a de x ao quadrado mais c é igual a 0, do mesmo modelo. Vamos lá. 3x ao quadrado menos 27 é igual a 0. O que eu vou fazer primeiro? Vou passar esse menos 27 para o lado de lá, trocando de sinal. Então, vai ficar 3x ao quadrado igual a 0. Era menos 27, passou para lá, mais 27. 0 mais 27, a gente sabe que é 27. Então, 3x ao quadrado é igual a 27. Mas presta atenção, eu tenho 3 na frente do x ao quadrado. Então, não posso colocar dentro da raiz ainda. Esse 3, ele está multiplicando. Eu vou passar ele para lá, dividindo. Então, vai ficar x é igual ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3, eu sei que é 9. Então, agora eu vou resolver o quadrado do x. Fazendo como? Colocando na raiz quadrada. Tanto esse x ao quadrado, como também o 9. Coloquei o x ao quadrado dentro da raiz
igual a raiz quadrada também de 9. Posso cortar esse quadrado do x, que ele vai ficar sozinho, e a raiz quadrada de 9, a gente já sabe que é mais ou menos 3. Ou seja, esse x aqui, ele vai ser x' igual a mais 3 e x duas linhas igual a menos 3. Mas também eu posso resolver pela seguinte fórmula. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c, que no caso lá seria o 27, dividido por 3. Se eu usar essa fórmula aqui, eu também consigo resolver chegando ao x' e o x duas linhas. Método de solução para equações a de x ao quadrado, agora eu tenho b, tá? b de x igual a 0, sendo que o valor de c não existe. Vamos para o nosso exemplo. 5x ao quadrado menos 45x é igual a 0. Eu vou precisar resolver pela fatoração por evidência, ou seja, o fator comum em evidência. Ou seja, eu tenho dois termos diferentes, mas eles têm algo em comum. O que tem no primeiro termo que é igual ao segundo? O primeiro termo é 5 e o segundo é 45. Opa, então aí eu já sei que ele é múltiplo de 5. 45 é divisível por 5 e 5 também é divisível por 5. Então, é um fator comum em evidência. Outra coisa que eu tenho em evidência é o x. Eu tenho x aqui e aqui eu tenho x ao quadrado. Mesmo ele sendo diferente, eu sei que x ao quadrado é x vezes x. Então, também é um fator comum em evidência. Ou seja, o nosso fator comum em evidência vai ser o 5. Por quê? Porque esse 5 pode dividir por 5 e o 45 também vai ser divisível por 5. E o x, por quê? Porque x ao quadrado pode ser dividido por x, e o x também pode ser divisível por x. Professora, mas como eu acho isso? Então, vamos lá. 5 dividido por 5, 1. Eu não preciso botar 1 aqui na frente. X ao quadrado dividido por x, eu sei que vai ser x. Então, ó, coloquei entre parênteses, porque nós vamos montar outro termo. Vou colocar o sinal de menos. 45 dividido por 5, 9. Então, eu coloco 9 aqui. E x dividido por x é 1, então eu posso cortar e não preciso botar nada. Fecho parênteses e igual a 0. Esse primeiro termo que eu coloquei em evidência e esse segundo termo aqui que eu coloquei ele em parênteses, todos eles vão ser igual a 0. Então, eu vou dividir cada um. Primeiro, eu vou botar 5x, que vai ser igual a 0. Se 5x é igual a 0, o 5 está multiplicando com o x, vai passar para baixo, dividindo. Então, ó, x vai ser igual a 0 dividido por 5, e o x, então, vai ser 0. Então, já achei primeiro x'. Vou pegar esse segundo termo aqui, o x menos 9, também vou igualar a 0. X é menos 9, o menos vou passar para ele para o lado de cá, então x vai ser igual a 0 mais 9, que x vai ser duas linhas, 9. Então, achei o x', que vai ser 0, e o x duas linhas, que vai ser 9. Eu também posso resolver da seguinte forma. O x', ele sempre vai ser igual a 0. Ou o x duas linhas vai ser sempre menos o valor de b, que era o 45 aqui, dividido pelo valor de a, que é 5. Nesse caso aqui, era menos 45, né? Menos 45 dividido por 5, menos com menos, mais 9.
Então, por essa fórmula aqui, eu também consigo achar o valor de x', x duas'.